Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver a seguinte questão. Dados os vetores u, v e w, determinar a1 e a2, tais que w seja igual a a1 vezes u mais a2 vezes v. Esse a1 e esses a1 e a2 são números reais. Então, quando a gente escreve w igual a a1 vezes o vetor u mais a2 vezes o vetor v, nós estamos querendo dizer que w pode ser escrito como uma combinação linear entre u e v. Geometricamente, nós temos aqui um vetor que eu vou chamar de vetor u, outro vetor aqui que eu vou chamar de v, e temos um vetor aqui que é o vetor w. Será que nós conseguimos escrever esse vetor w como a resultante da multiplicação do vetor u por um número? Ou seja, a gente vai esticar esse vetor u e multiplicar o v por um vetor, por um número. Então a gente vai dar uma esticada aqui, poderia comprimir o vetor v, mas do jeito que eu desenhei aqui, a gente teria esse paralelogramo, e aí a gente acaba escrevendo o vetor w como a resultante da soma do vetor u multiplicado por um número real mais o vetor v multiplicado por um número real. Então, vamos resolver essa questão. Bom, vou pegar essa equação e colocar aqui. É w igual a a1 vezes o vetor u, é um número real vezes um vetor, mais um a2 vezes o vetor v. Bom, nós temos ali as componentes do vetor w. Então, aqui w, suas componentes são 12 e 6, igual a 1, eu quero descobrir esse a1, que multiplica o vetor u. Eu tenho ali as suas componentes, 2 e menos 4. Mais um outro número, o a2, que multiplica o vetor v, que tem como componentes menos 5 e 1. Bom, nesse lado da igualdade, nós temos um número real multiplicado por um vetor. Então, quando a gente multiplica um número por um vetor, cada componente do vetor é multiplicada por esse número. Então, nós ficamos com 2a1 e menos 4a1. E aqui também, nós temos a2 que multiplica o vetor v, então cada componente do vetor v é multiplicada por a2. Então fica menos 5a2 e uma vez o a2 é a2. Agora, continuamos nesse lado da igualdade, nós temos uma soma de dois vetores. Então, adição de vetores, nós temos que somar a abscissa de um com a abscissa do outro, a ordenada de um com a ordenada do outro. Então, a abscissa resulta em 2a1 menos 5a2. E a ordenada é menos 4a1 mais a2. Bom, agora eu vou colocar aqui do outro lado, lá, baixar o menos 12 e 6, que são os componentes daquele vetor w. E agora eu tenho uma igualdade de dois vetores. Então, se dois vetores são iguais, a abscissa de um é igual à abscissa do outro, e a ordenada de um é igual à ordenada do outro. Então, nós podemos escrever as seguintes igualdades. 2a1
menos 5A2 tem que ser igual a menos 12. E menos 4A1 mais o A2 tem que ser igual a 6. Agora a gente ficou com um sistema aqui de duas equações e duas incógnitas. A gente pode resolver usando qualquer uma das técnicas lá. A mais apropriada nesse caso, na minha opinião, vou pegar aqui a segunda equação e isolar o A2. Eu fico com A2 é igual a 6 mais 4A1. E agora eu substituo, por isso que esse método é chamado método da substituição, esse A2 na primeira equação. Então eu fico com 2A1 menos 5 vezes, ali no lugar do A2, eu vou escrever 6 mais 4A1. Isso tem que ser igual a menos 12. Então, daqui eu fico com 2A1 menos 30, menos também, menos 20A1. Isso tem que ser igual a menos 12. Então, aqui eu vou deixar os termos que tem A1 nesse lado da igualdade, 2A1 com menos 20A1, fica menos 18A1. Isso é igual a menos 12 mais 30. Então, menos 18A1 é igual a 18. Então, daqui eu concluo, dividindo ambos os lados por menos 18. Eu fico com A1 igual a menos 1. Bom, tendo o A1, agora eu volto nessa equação e determino o A2. Então, A2 é igual a 6 mais 4 vezes o menos 1, que é o A1. Então, A2 é igual a 6 menos 4. A2 é igual a 2. Então, determinamos os valores, os números A1 e A2, de modo que W é igual a menos 1, que multiplica o vetor U. Deixa eu olhar lá quais são as coordenadas do vetor U novamente. 2 e menos 4. Mais 2, que é o A2, que multiplica o vetor V, menos 5 e 1. Menos 5 e 1. Então, está resolvida a questão.